Olá, estudante do 8º ano. Sou Mônica Couto, professora de Geografia. E durante o período de isolamento social, que você não pode participar das aulas presenciais, estamos por aqui estudando os temas referentes à geografia. E na aula de hoje, vamos estudar sobre a população mundial e o seu perfil etário. O que a gente vai aprender com essa aula? A gente vai aprender a reconhecer e a analisar as pirâmides etárias, que são um gráfico onde a população de um determinado país ou de um determinado continente, ela é apresentada, ela é distribuída para que a gente possa estudar a dinâmica dessa população. Nós vamos também entender o processo de transição demográfica, ou seja, quais são as mudanças relacionadas aos indicadores populacionais e demográficos que essa sociedade está vivenciando. Então, a gente vai dar foco para os continentes americano e africano, mas a gente vai fazer um paralelo também com o continente europeu. Antes da gente começar a dizer especificamente da pirâmide etária e da transição demográfica, eu te convido a relembrar comigo os conceitos que desenvolvemos na primeira aula. Na primeira aula, a gente pensou a distribuição da população mundial, a gente pensou alguns indicadores que nos permitem refletir sobre por que há áreas de adensamento populacional, por que existem áreas de vazio populacional. Então, vamos ao mapa conceitual, relembrar a nossa aula anterior? Na aula anterior, a gente discutiu quantos somos, qual é a população absoluta do mundo. Em 2017, éramos 7,6 bilhões de pessoas. Podemos dizer dessa forma que vivemos em um planeta populoso, ou seja, a população absoluta, a população total é muito grande. Como estamos distribuídos? Você se lembra? A população mundial ela está distribuída de uma mesma forma? Não, a população mundial está dividida pelo planeta de forma irregular. E como é que a gente justifica essa irregularidade? Ou seja, áreas que concentram muitas pessoas e áreas rarefeitas onde você tem uma população pequena. Você se lembra? Existem alguns aspectos. Que aspectos são esses? Esses aspectos podem ser econômicos, ou seja, uma cidade, um país onde você tem atratividade, pensando condição de trabalho, de estudo, prestação de serviço, vão ser áreas onde concentrarão maior volume de população. As questões políticas também determinam a permanência ou a saída da população de um determinado país. Um aspecto que é mais definidor são os aspectos naturais. É mais fácil você viver em determinadas regiões onde você tem um maior acesso à água, onde um clima é mais ameno, onde as oscilações climáticas são menores, do que viver em áreas mais inóspitas, por exemplo, em áreas de deserto. Mas tem lugares onde a natureza também limita a ocupação. E aí você deve estar pensando na floresta amazônica, na região norte do Brasil. Se a gente pensar a densidade demográfica lá, o número de habitantes por quilômetro quadrado, esse número é pequeno. É pequeno porque temos uma área de conservação, temos uma área de preservação, onde a mata, é o principal elemento da natureza e você tem comunidades indígenas e alguns núcleos urbanos. Aqui já dissemos de um outro conceito, a densidade demográfica. Se eu pegar todos os habitantes de uma cidade, de um país ou do próprio mundo, do planeta, e dividir pela área, eu vou ter um valor, habitante por quilômetro quadrado. Esse valor nos traduz se essa região é povoada, ou seja, muita gente morando próxima,
ou se essa região é pouco povoada, a população está mais bem distribuída. E a gente disse também sobre o crescimento vegetativo ou crescimento natural. Então, para analisar se a população de um país ela tem crescido ou não, eu preciso pensar esse indicador que é o crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo ele está baseado em duas taxas. A taxa de natalidade, ou seja, o número de nascimentos por 1.000 habitantes ano, e a taxa de mortalidade. Então, dessa diferença da subtração de natalidade por mortalidade, eu sei se o crescimento de um país é positivo, nasce mais do que morrem, se é negativo, morrem mais do que nascem, ou se é nulo, o mesmo tanto que nasce é o mesmo tanto de óbitos computados. Então, agora que a gente já fez essa breve síntese sobre a nossa aula anterior, vamos entender então como uma população, como a dinâmica de uma população se representa. A dinâmica de uma população, então, ela é representada pela pirâmide etária. E a pirâmide etária, então, é esse gráfico onde a gente consegue observar a distribuição por idade, né? O etário aí tem a lógica da distribuição por idade e por gênero, masculino e feminino. Aqui na imagem, você consegue observar a pirâmide etária do continente europeu. Então, na esquerda estão posicionados os homens e na direita estão posicionadas as mulheres, dividido por faixas etárias. Vamos aprofundar um pouquinho sobre isso? Aqui eu fiz e trouxe para você um esquema, né, das pirâmides etárias, das possibilidades de pirâmides etárias. Num primeiro momento, a gente vai identificar cada uma das partes dessa pirâmide. Como você enxerga aí, a pirâmide, então, ela é dividida em 3 grandes blocos. A base da pirâmide representa a população jovem daquele país ou daquela cidade. Essa população jovem que varia de 0 a 19 anos. Pode acontecer de você encontrar alguma variação de 0 a 21 anos, por exemplo, mas isso vai influenciar pouco na sua compreensão global desse gráfico. A segunda parte da pirâmide representa a população adulta desse país. E essa população adulta entre 20 e 59 anos. E o topo da pirâmide, a população idosa, acima de 100 anos. Aqui vai uma dica, né? Jamais escreva a população velha, mas sim a população idosa. O que diferencia, então, essas pirâmides? A dinâmica da população. Onde eu tenho uma base larga, eu posso dizer que eu estou em um país jovem. Há outros indicativos que são passíveis da gente perceber. Se essa pirâmide, por exemplo, a primeira, tivesse uma falha, um dente na parte dos homens, por exemplo, podia nos indicar algum conflito. A gente podia estar analisando um país que passou por guerras, por exemplo, pensando que são os homens na fase adulta e entre 20 e poucos anos, 35 anos, que participam das guerras. E o topo da pirâmide, como ele representa a população idosa, ele nos traz um indicativo de como é a qualidade de vida naquele país, como é a expectativa de vida naquele país. Você há de concordar que se a expectativa de vida for boa, ou seja, se houver saneamento, se o acesso à saúde for uma constante nesse país e as pessoas se cuidarem, é claro que elas viverão mais. Logo, você vai observar um topo semelhante ao último esquema. O topo, isso a gente poderia classificar nesse esquema como um país idoso, ou seja, um país onde nascem poucas pessoas, mas onde você tem um topo ampliado, onde a longevidade ela se representa. Então, o que a pirâmide etária nos permite, né? Já acabei adiantando na explicação, mas vamos dar uma retomada aqui. A base da pirâmide, então, traduz as taxas de natalidade, ou seja, olha, é um país ou um continente onde os nascimentos, a taxa de fecundidade é elevada.
O corpo da pirâmide, a parte central, onde se posicionam os adultos, ela nos traz um indicativo da PEA. O que é a PEA? A PEA é a população economicamente ativa, ou seja, aquela população que está inserida no mercado de trabalho. E o ápice da pirâmide, ou seja, o topo da pirâmide, ele acaba traduzindo a expectativa, a esperança de vida nesse país. Os topos mais largos, eles simbolizam que há uma melhor esperança de vida ao nascer naquele determinado país. Ou seja, o saneamento, o acesso à saúde, né, essa questão do cuidado, ele vai ser apresentado. O que a pirâmide etária nos permite perceber? Ficou duplicado. Então, vamos observar nas pirâmides aí. Lembra que lá no objetivo estava escrito, vamos dar enfoque ao continente americano e ao continente africano. Aqui a gente tem uma comparação da pirâmide africana com a pirâmide do continente africano, com a pirâmide do continente europeu. Então, como a gente já discutiu, o lado esquerdo simbolizam os homens, o lado direito as mulheres. Se você observar, a pirâmide africana, ela tem mesmo um padrão formal do formato mesmo, ela tem um padrão da pirâmide. E por que isso acontece? Porque a gente está num continente onde as taxas de natalidade são muito grandes, os nascimentos e por isso a fecundidade, né, o número de filhos por mulher é elevado. Só que se você perceber, quando a gente vai se aproximando da população de 60, 70, 80 anos, a pirâmide se afunila e quase não existem população ou o percentual de população é muito pequeno no ápice da pirâmide. Isso significa, e você já tem esse conhecimento acumulado, que a gente está dizendo de países onde a expectativa é pequena, porque a desigualdade social é grande, porque eles são países de independência recente, porque eles são países, dependendo da posição do continente africano, eles são países onde predominam os desertos. Então, todos esses fatores associados fazem com que a gente tenha essa apresentação de modelo de pirâmide. Em contrapartida, o modelo que traduz a característica principal dos países europeus, ele já é completamente diferente. Você percebe uma menor taxa de natalidade por consequência de fecundidade. Então, significa que são países onde o número de filhos por mulher caiu muito ao longo do tempo. A gente já está aqui iniciando o conceito de transição demográfica, ou seja, de mudança nos indicadores populacionais. Você tem a base, o centro da pirâmide alargado, ou seja, você tem uma população adulta significativa. Em contrapartida, você tem uma população idosa grande. Olha, de 60 até mais de 90 anos, você observa a presença de percentual de homens e mulheres. E só para chamar a sua atenção, o percentual de mulheres, ele é maior na população idosa. E aí a gente consegue justificar isso por alguns fatores, como, por exemplo, as mulheres cuidam mais, da saúde. Um outro fator que a gente pode justificar a maior longevidade feminina é que os homens desempenham serviços mais pesados. Então, é um indicativo que a gente vai perceber também na pirâmide brasileira. E como é que é a dinâmica populacional do nosso país? A gente trouxe como exemplo o continente africano e, no caso do americano, vamos dar um zoom no nosso país. Então, o Brasil é um país que a gente diz que ele está em processo de transição demográfica, ou seja, os seus indicadores populacionais, eles estão se transformando ao longo das décadas. Se a gente observa a pirâmide brasileira de 1940, voltando um pouquinho no tempo, a gente vai perceber que essa pirâmide ela ainda tem aquele formato da africana. Mas olha que com o passar do tempo, essa pirâmide vai se modificando.
Olha a pirâmide de 2018. Na pirâmide de 2018, a gente já percebe uma redução na base, ou seja, o Brasil tem reduzido seu número de filhos por mulher. Hoje, o número de filhos por mulher no Brasil é, em média, 1,7. E, para você ter um crescimento mais considerável, seria 2,1. Então, já dá para perceber que estamos em transição. O topo se alarga e esse topo se alargando, a gente acaba tendo um bônus demográfico, ou seja, a população economicamente ativa ainda consegue suportar a população idosa. Então, a reforma da Previdência no Brasil, ela é mais um problema de administração desse espaço do que de excedente de idosos. Então, vale essa dica aí. E aqui a gente tem uma projeção feita pelo IBGE. Como vai ficar a pirâmide etária brasileira no final dessa transição? Então, vamos conhecer um modelo interpretativo da evolução demográfica. Esse modelo, ele se traduz na pirâmide e a gente o chama de transição demográfica. Aqui no gráfico você percebe essas fases da transição. A pré-transição é quando natalidade e mortalidade são muito altas, a linha azul e a linha vermelha. Logo, o crescimento vegetativo é pequeno, ou seja, a população está crescendo pouco. Olha quando a transição de fato começa a ocorrer. Quando há uma aceleração demográfica, o país conquista condições sanitárias e de saúde para reduzir a mortalidade, mas a natalidade ainda é grande, então o crescimento da população é muito grande. A terceira fase é essa desaceleração. Tanto da mortalidade, bruscamente, aí a gente pode pensar a mortalidade infantil, no caso do Brasil, a vacinação, a questão do saneamento básico faz com que as crianças, a mortalidade infantil, as crianças de 0 a 1 ano, elas morram menos e a taxa de natalidade também cai. Então, a gente acaba entrando num processo de desaceleração. A estabilização é quando esses dois indicadores, eles quase que se aproximam. E aí você tem um crescimento vegetativo que diminui. E aí você tem um envelhecimento da população. No caso brasileiro, a gente já disse, o que a transição demográfica brasileira está relacionada? A queda da mortalidade infantil, foi o que eu acabei de dizer, e a queda da fecundidade. A fecundidade muito porque nós, mulheres, nos inserimos no mercado de trabalho, além de toda essa condição do alto custo de vida, o acesso aos métodos contraceptivos, podemos escolher sermos mães ou não. Então, todos esses aspectos fazem com que a nossa dinâmica mude. E a desaceleração do crescimento vai ter um corpo da pirâmide mais largo e o ápice também, porque a expectativa de vida melhora. Para a gente pensar rapidamente através de uma atividade, inclusive ela está no seu PET, aqui a gente tem uma imagem que diz: éramos 6, seremos 3. A imagem, ela diz tanto no título quanto nas outras indicações aí por ano, que se antigamente uma família tinha de 6 filhos ou mais, lá em 1960, a gente chega em 2020 com essa taxa aí de 1,5 filho, É curioso pensar 1,5 filho, mas os indicadores, eles caminham nessa perspectiva. Então, a imagem, ela nos diz da fecundidade. E quais os motivos que levaram a essa redução? Eu disse no slide anterior, o nosso acesso, das mulheres ao mercado de trabalho, o formato, a vida nas cidades, o alto custo de vida, o padrão de vida que a gente tem hoje em dia, ele dificulta a questão das mulheres terem muitos filhos. Então, na aula de hoje, você viu que a pirâmide etária, ela é esse gráfico, ela é essa representação da dinâmica populacional.
Você viu que a transição demográfica, essa percepção da mudança desses indicadores populacionais e demográficos, então os países passam por esse processo ao longo da sua evolução histórica, então cada país, dependendo da sua formação, da sua independência, isso vai acontecer de uma forma. E uma dica: o Brasil ainda não é um país idoso. Estamos caminhando para essa fase da transição demográfica, mas ainda somos um país adulto, embora a longevidade tenha aumentado. Até a próxima aula e eu te convido a explorar novos caminhos, né? Até a nossa live, estude mais sobre pirâmides etárias e compartilhe conosco as suas dúvidas. Obrigada!